Vamos pôr para eles aí as informações da conta, Oliver. Para a Irmandade da live aí, consegue colocar o banner? O Oliver vai pôr para vocês os dados bancários da igreja e a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Que Deus preparar no coração de cada um. Faça, irmão, com alegria. E o Senhor é aquele que retribuirá desde o céu para todos nós, tenho certeza. Vamos ler, irmãos, a palavra no livro dos Provérbios, no capítulo 16. Vamos ficar todos em pé, por favor, só para acompanhar a leitura, depois os irmãos poderão se sentar. Livro dos Provérbios de Salomão, no capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar. Louvado seja Deus, irmãos. Então, Salomão, querendo instruir o povo, essencialmente o povo de Israel, escreveu esses pensamentos, esses provérbios que são tão famosos, né, são tão usados no dia de hoje, aliás, e desde sempre. Ainda ouvimos esses dias atrás uma preleção que o irmão N fez para nós, uma pregação, dizendo que todos nós deveríamos nos dedicar a ler o livro dos Provérbios. Levanta de manhã na sua casa, antes de sair, abre em qualquer provérbio e lê, qualquer um. Com certeza tem saúde para a tua alma, para a tua mente. Para aquele dia o Senhor vai falar com a tua alma, certamente. A palavra é viva, ela se molda em cada momento da nossa vida. E você lê uma palavra hoje e lê a mesma palavra amanhã, você vai ter um entendimento talvez diverso, diferente dela, mas que é tão edificante quanto o primeiro. E ele dizia ao povo de Deus, sempre, sempre, toda a palavra, toda a Bíblia, vai sempre guiar os nossos pensamentos, vai sempre guiar os nossos corações para a fé. Sempre, em qualquer situação. Uma situação espiritual, uma situação material, qualquer coisa, qualquer momento da sua vida, a palavra vai te direcionar para a fé. Porque o Senhor é Espírito. E a fé também é algo espiritual. Então, é necessário que aqueles que adorem a Deus, o adorem em espírito e em verdade. Creia em Deus em espírito. Eu não vi Jesus ainda, acho que nenhum dos irmãos também ainda não o viu, mas crê que Ele está aqui junto de nós. Crê que Jesus está cuidando da sua vida, que Ele está cuidando do seu bem-estar, que o Espírito de Deus está te protegendo, que Ele está direcionando os teus pensamentos. Olha, confia no Senhor as tuas obras, foi o que ele escreveu aqui, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Sabe o que é isso, irmão? Consciência tranquila. Eu olho para as minhas mãos, olho para as coisas que eu faço, e os meus pensamentos estão em paz. Irmão, irmã, se tu estás atribulado aqui essa manhã, fique em paz. A tua justiça te defenderá por si só, no nome de Jesus. A verdade é uma luz acesa. Ninguém pode apagar ela. Quem pode apagar a luz do sol? As nuvens podem tirar o brilho mais intenso dele,
mas ainda continuará sendo dia. Como está o dia hoje, ensolarado ou nublado? Está um dia ensolarado, está um dia nublado. Pode mudar de ensolarado para nublado, mas de ser dia não muda, de jeito nenhum. Só quando ele quiser, que ele fizer o seu caminho, ele se afasta da terra e vira noite. Irmão, ninguém tirará a luz de Deus do teu caminho. Ninguém tirará a luz de Deus de sobre a tua cabeça. Ninguém tirará a luz de Deus da tua família, da tua casa, dos propósitos de Deus para a tua vida, irmão. Se alguma nuvem estranha está passando no teu caminho, confia no Senhor. É um dia nublado apenas. O sol da justiça vai raiar amanhã de novo. Você é um crente provado ou está um crente provado? Eu estou provado, Senhor, porque amanhã eu vou estar dando glória a Deus. É um ciclo, é um momento de adversidade que eu estou passando. Mas ainda que uma nuvem tenha encoberto o sol na minha vida, eu continuo na luz do dia. Irmão, dá um glória a Deus aqui essa manhã, porque o adversário quer te convencer de que você não é nada. Ele quer te convencer de que você é um lixo. Ele está te fazendo medo para você largar a mão da batalha. O capitão, o general, o teu Senhor te diz essa manhã, eu sou contigo, não larga a guerra não. Resiste ao diabo e ele fugirá de ti. E olha, o Senhor foi o primeiro recitativo que eu recitei na minha vida, devia ter uns 4 para 5 anos. Foi esse aqui, Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Já faz algum tempo, vai fazer 35 anos. Aliás, 34 anos. E continua vivo no meu coração esse recitativo. E o Senhor te diz, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Não é fim de término, é fim de finalidade. Cada coisa tem uma finalidade. Você tem uma finalidade, irmão, morar na glória de Deus. Você crê? Dá glória a Deus. E o teu inimigo está reservado para o dia do mal. Porque se ele não ficar guardado, não vai ter o que queimar no inferno, irmão. A palha é tirada no dia da colheita. Teu adversário já é um derrotado. Ele já é um perdedor, e ele quer tirar de você a alegria de servir a Deus, ele quer tirar de você os teus sonhos, ele quer tirar de você a certeza de que Deus ama a tua alma, de que Deus está contigo, de que o Senhor vai te abençoar, de que o Senhor te trouxe até aqui. É simples, irmão, é só lembrar de onde você veio e onde você está. O Deus que te trouxe até aqui te deixará, irmão. Glória ao nome do Senhor. O Deus que te trouxe até esse domingo, dia 2 de maio. O Deus que te livrou da morte. O Deus que te livrou das garras de Satanás. O Deus que te tirou de lugares terríveis. O Deus que te fez um servo, uma serva dele. Porventura te deixará, irmão. Por que estás temendo? Deus está no teu barco. O Senhor está segurando na tua mão. Nada te abaterá. Dá glória a Deus, irmão. Tu és uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará, irmão. Tem bênção de Deus na tua mão, tem bênção de Deus na tua vida, tem unção de Deus até na sola do teu pé, irmão. Quando você pisa um ambiente que é contaminado pelo inferno, o diabo tem que sair por 7 caminhos da tua vida, irmão. Oi, irmão, irmã, não tema nada. Não fala para Deus o tamanho da tua prova. Fala para a prova o tamanho do teu Deus. Foi o que Deus deu antes da oração. Davi foi pelejar contra aquele gigante, ele sabia que tinha nele alguma coisa de Deus, ele era inteligente, irmão. E outra, quem derrubasse o gigante, casava com a filha do rei e não pagava imposto até o fim da vida. Imagina aqui no Brasil que nós trabalhamos 5 meses só para pagar o imposto do que nós consumimos. O gigante armado olhou aquele menino pequenininho, um homem de, 3 metros de altura, armado com tudo que é trem, com tudo que é coisa, e o Davi com o cajado na mão. Ele falou, eu sou algum cão para que você venha até mim com um pedaço de pau? Falou para Davi.
dando risada. E Davi disse para ele, tu vens a mim com um escudo, com couraça, com espada, com capacete, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, vai em nome do Senhor dos Exércitos, irmão. Tem alguma coisa para resolver essa semana? Tem a cirurgia da irmã? Vai em nome do Senhor dos Exércitos. O médico é bom, Deus é melhor que ele. A empresa é boa, Deus é melhor. O orçamento está lá para ser assinado, o Senhor vai fazer ele pegar na caneta. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Vai em nome do Senhor dos Exércitos, irmão. Enfrentar as tuas dificuldades, enfrentar os teus medos, enfrentar os fantasmas que te assombram. A luz de Cristo que está em você vai fazer acabar todo o espanto noturno que tem na tua vida. Você não está dormindo, irmão, você não está comendo, você não está tendo paz. Você vai adoecer desse jeito. Você precisa estar com a imunidade forte para vencer esse Covid. Jesus Cristo te dá saúde essa manhã pela palavra. Você não pode morrer, cara. Você não pode morrer, minha irmã. Tem promessa de Deus para cumprir na tua vida. Por que você parou? Marche em nome de Jesus. Receba uma injeção de ânimo em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Receba a alegria de Deus por essa palavra, amado irmão e irmã. Hoje o Senhor vem te dizer, eu te quero de pé, eu te quero de cabeça erguida. O mundo quer te ver chorar, mas Deus quer te ver sorrindo. Dá glória a Deus, irmão. O Senhor não vai te deixar desanimar. Hoje eu te dou um chacoalhão e te digo, desperta no nome de Jesus e vai, eu sou contigo. Vamos, irmão. Vamos, irmãs. Vamos enfrentar os nossos medos. Vamos enfrentar as nossas dificuldades. Vamos, irmão. Não precisa ser frio, pode chorar, pode se lamentar. Você é um ser humano, você é frágil como eu. A palavra diz frágeis, humano. Está tudo certo, você pode reclamar, mas reclama marchando, reclama caminhando, vai resmungando e caminhando, vai andando para frente, vai enfrentando, ai, que dor, ai Senhor que eu não aguento, ai Senhor que eu vou perecendo, mas vai caminhando, e quando você vê, você está uma légua mais perto da vitória, outra légua mais perto, e reclamandinho desse jeito, você vai alcançar Jerusalém celestial. Reclama para aquele que tudo pode. Fala com o Senhor, só não para. Continua, irmão, irmã. Mais tem Deus para dar que o diabo para carregar, irmão. O adversário faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. Você crê nessa profecia, irmão? O teu socorro vem do alto. O teu socorro vem de Deus. O teu socorro vem da palavra. Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Você ama o Senhor? Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua alma? Você é fiel a Deus? Senhor, eu dou umas hackeadas aqui, umas rateadas, dou umas perdidinhas no caminho, mas eu te amo. O Senhor te diz, está bom para mim. O que você é, está bom para mim, não precisa mudar nada. Se você me ama, quem dirá eu que sou fiel, que não dou rateada, que não vacilo, que não durmo nem tosquenejo? O que você acha que eu vou fazer para a tua vida essa manhã por essa palavra? Onde você acha que Deus vai entrar por essa palavra, irmão? Onde você acha que Deus vai mexer por essa palavra? Vai mexer aqui na congregação, vai mexer na tua casa, vai mexer lá no escritório, vai mexer lá longe, vai mexer lá na empresa. Você acha que está derrotado? Eu estou te levantando da cinza, dá glória a Deus. E o adversário está bem contentinho, dando risada de você. Mas o segredo da vitória não está na mão dele. O segredo da vitória está na mão do Senhor. A última palavra é do Senhor. E Ele está lá dizendo, derrotei você. Não falei para você que eu ia acabar com você? Agora acabei com você. E você está lá, meio morto. E o Senhor te diz o que disse para a irmã de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Deus, dá um glória a Deus aí. Pronto. Seja ressuscitado o que for preciso na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pode ter descido até a última divisão do inferno o teu sonho. Essa palavra vai buscar essa manhã, diz o Senhor. E eu vou levantar a tua cabeça, te diz Deus.
para que você compreenda muito bem que você não está mexendo com um deusinho mequetrefe, um deusinho de meia tigela, que do jeito que você deixar ele fica. Você está mexendo com o Senhor que fez o céu e a terra. Você está mexendo com aquele que escolheu a cor dos teus olhos, o tom da tua voz, a cor do teu cabelo, a cor da tua pele, aquele que sabe quem você é desde o ventre da sua mãe, aquele que te amava sem que você soubesse da existência dele, ele já cuidava de você, ele já tinha um plano na tua vida. O Senhor te diz: tu não perecerás. Você não vai perecer, nem para o Covid, nem para o desemprego, nem para o câncer, nem para a doença, nem para a perseguição, nem para a fraqueza, nem para o medo, nem para a macumba, nem para a inveja. Você não vai perecer por nada. Sabe o que Deus me mostra, irmão? Uma coluna sendo fincada aqui no meio dessa congregação. Do lado da minha casa está construindo um prédio. Da minha sacada dá para ver. Eles enfiam aquelas brocas, irmão, que não tem fim de tamanho para fazer sondagem, e enche aquele trem de concreto, nunca mais tem fim. Agora eles vão começar a bater estaca. Vai ser um inferno. E fico imaginando, e cavuca para baixo assim para fazer as garagens subterrâneas, e depois começa a subir para cima, parece que o prédio vai ter 30 andares. Misericórdia, como é que esse trem fica de pé e os homens bater naquela estaca que não tem fim? Assim é você. A estaca é profunda. E eu vejo eles lá furando a terra e saindo água. Às vezes eu saio lá na varanda e fico olhando com a Helena e saindo água, a terra chorando. Assim está você como essa terra. A estaca está sendo cravada em você e você está chorando. Mas o prédio vai ser alto, irmão. Ele não vai nem balançar com os ventos. Dá para você dar glória a Deus? Alamaia. No meu prédio mora 246 famílias. Olha para você ver, irmão, um pedaço de concreto estirado para cima, que tanto de gente que mora, e quem imagina que aquele nem balança, nem treme, e o Senhor te diz: assim será você, os teus filhos, teus primos, teus irmãos, teus vizinhos, teus amigos, vai ser edificado, vai ser abrigado debaixo dessa construção que eu estou edificando. Está sangrando a terra, está chorando, mas eu estou firmando estaca bem forte. Virão os ventos, virão as tempestades, e você vai permanecer de pé, senão não cumprir-se o salmo: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe o que vai acontecer com você? Teus ossos já vai ter derretido na terra, e teu nome ainda vai ser lembrado. Aquele homem lá era um homem de Deus. Meu tataravô, minha tataravó serviu o Senhor. Ele amava a Deus e ensinou para nós a fé. Chegou até os meus dias. Você vai ser lembrado na galeria dos heróis. E tudo que você passou, tudo que você passar, é experiência, é permissão de Deus, para que você saiba exatamente como você deve agir na presença de Deus. Quando você deve apertar, quando você deve afrouxar. Tempo de falar, tempo de estar calado. Tempo de rir, tempo de chorar. Só vai aprender o tempo passando pelo tempo. Acho que todos nós aprendemos nesse último ano como é o tempo de chorar, né, irmãos? Eu vou pregar o que Deus está mandando pregar, irmão. Aleluia. E o Senhor manda anunciar para a igreja: então vai treinando, que está chegando o tempo de sorrir também. Agora eu vou te ensinar o tempo de sorrir. E é muito mais gostoso sorrir e depois do que chorar. Porque se você ri e depois chora, perde a graça. Então você chora tudo que tem para chorar, e a última lembrança é de sorrir. A última lembrança é de alegria. A última lembrança é de vitória. E o Senhor te diz: vou visitar a tua casa com alegria. Vou visitar a tua casa com alegria. Sai desse tormento. Vocês estão crendo na palavra, irmão? Está todo mundo acordado? Sai desse tormento, sai desse ciclo vicioso que o adversário te colocou. Ele pôs um cabresto, não sei, igual o cavalo quando está treinando, põe naquele giral, naquela roda, e ele fica correndo, e ele só dando chicotado lá de fora, você correndo sem chegar em lugar nenhum. Sai dessa prisão no nome de Jesus Cristo. Não tema nada. Se o adversário gritar com você, grita com ele, irmão, no nome de Jesus. Se ele te peitar, peita ele, porque maior é o que está contigo do que o que está com ele.
maior é o que está do teu lado. Como Eliseu disse a Geazi: Senhor, quem dera ele pudesse ver o que eu vejo, que ele veria que mais são os que estão ao nosso lado do que contra nós. Irmão, tem um exército pelejando pela tua causa. Você não vê, mas ele está aí. E se visse, você morria de medo, que você não está preparado. Apenas tenha certeza, Deus está pelejando pela tua causa. Dá para sair daqui encorajado, então, irmão, por essa palavra? De verdade mesmo. Senão a nossa pregação não vale nada, irmão. Não vale um ovo cozido. Sai daqui encorajado, né, irmã Gorete? Sai daqui encorajada. Saiam daqui encorajados, irmão. Tem um monte de gigante para você derrubar essa semana. Ninguém vai derrubar ele por você, não. Você mesmo vai derrubar um por um. Aleluia. A maior tristeza de Deus é ver a sua igreja apreensiva. É ver a sua igreja escondida num canto, amedrontada, com medo da vida. Não tenha medo de nada, irmão. Não tenha medo de perder nada, porque você não tem nada. Nada dessa terra é teu. Você nunca vai perder nada, você não tem nada. Você veio para essa terra sem nada e você vai partir dela sem nada. Mas uma coisa celeste, você vem e volta com ela, que é o propósito da salvação. Eu perdi o carro, que carro? Você nunca teve nada. Caixão não tem gaveta. Perdi o emprego, que emprego? Eu sou teu pastor e nada te faltará. Fecha uma porta, eu abro um portão. Fecha um portão, eu arranco a parede. Eu vou trazer na tua mão. Meu Deus, irmão, é a palavra. Vou trazer no teu caminho. Vou trazer ao teu encontro o que quer que seja que você precise. Na última hora, do último minuto, do último segundo, eu abro o cadeado e a porta se abre na tua vida. Eu dou uma ordem a teu respeito, o rio vira a teu favor, o vento vira a teu favor. Apenas continue marchando. Irmão, levanta a tua mão direita, em nome de Jesus. Receba poder pelo Espírito da palavra, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. A hora que o servo de Deus tocar o óleo da unção na tua cabeça, lá na saída, o medo vai sair da tua vida, o temor vai sair da tua vida, a virtude vai voltar na tua vida agora, o desânimo vai cair da tua vida, pelo poder da santa palavra. Recebe unção agora, recebe glória agora, recebe alegria agora, recebe poder agora. Cai, demônio, da vida da igreja. Salamaia. Pega, irmão, pega a palavra, pega a glória da palavra, pega a unção da palavra. É manhã de virada na tua vida. O que você tem para falar, irmã? Abre a tua boca, dá glória a Deus. Até hoje o inferno martelou tua cabeça, mas agora você vai martelar o inferno com esse glória que sai da tua boca. Agora já não é mais aquele miadinho, não. É o rugido de um leão que está aí no teu peito. Dá glória a Deus! Isso, dá glória a Deus. Para o inferno saber que você está saindo daqui armado até os dentes. Para esses espíritos estranhos que estão te esperando aí fora, saber que você está saindo daqui armado com a virtude do Espírito Santo de Deus. E nada se susterá de pé diante de você, nem da tua casa e nem da tua família também. Deus seja louvado. Amém. Nosso irmão Marcos vai vir agradecer por nós. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Oh Deus. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, glória, 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 glória a Deus, aleluia Jesus, santo, santo é o teu nome Senhor, aleluia Jesus, glória a Deus, bondoso e eterno Deus. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, agora prostrados de joelhos, Senhor, em ato de agradecimento, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te damos graças por cada um que entrou por essas portas, Senhor. Estamos ali, Senhor, recebendo os irmãos. Começa a olhar para cada um, para cada rostinho, Senhor, e parece que a gente sente, ó Deus, a necessidade de cada um.
Quantos que entrou nesta manhã, Senhor, somente para te pedir um abraço, ó Pai, somente, Deus querido, para, ó Deus, sentir a Tua presença nesta manhã. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor abraçou cada um de nós, o Senhor cuidou de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te damos graças por cada músico aqui nesta manhã, por cada musicista, Senhor, organista, ó Deus, por cada um que tem trabalhado por esta obra, Senhor, tem cuidado, Deus, da irmandade, cuidado de cada um de nós, ó Pai. Altíssimo Deus, Senhor, continua falando conosco nesta manhã, ó Pai, continue nos abençoando, Senhor, continue, Senhor, nos dando, Senhor, força para continuar. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, esteja com cada um de nós, Senhor, cada um que for receber, Senhor, a unção, Senhor, no final do culto, Pai. Ó Deus, que possa sair daqui, Senhor, glorificando o Teu santo nome, que o Senhor possa nos preparar, ó Deus, para a Santa Ceia do próximo final de semana, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos livrar de qualquer barreira, qualquer impedimento, que possa, Senhor, querer nos atrapalhar e não deixar estar diante da Tua presença. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, coloque em Tuas mãos, Senhor, estes irmãos em especial que foram aqui apresentados, Senhor. Ó Deus, que precisa, Senhor, de um milagre, Senhor, que precisa de uma cura, que precisa sair dos leitos de hospitais, Senhor, que precisa, Deus querido, ó Pai amado, que o Senhor os visite, ó Pai, ó Deus, e que eles possam, Senhor, glorificar o Teu santo nome. Papai querido, Senhor, também coloque em Tuas mãos a vida da irmã Gorete, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que os médicos, Senhor, eles, Deus querido, ó Pai amado, eles estão ali para fazer o melhor. Mas nós cremos que o Senhor vai estar com ela, Senhor, neste dia, Senhor. E cremos, ó Pai, que dará tudo certo na vida da Tua serva, Senhor. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, também, Senhor, te pedimos que o Senhor esteja, Senhor, conosco, Senhor, hoje à tarde, ó Deus, neste ensaio, Senhor, de músicos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa cuidar da vida de cada um deles, que o Senhor possa tocar no coração daqueles que ainda, Senhor, não sentiram o desejo de estar aqui nesta tarde, ó Deus. Cuida de cada um deles, ó Pai, cuida, Deus querido, dos Teus filhos nesta tarde, Senhor. Ó Deus, também coloca em Tuas mãos, Senhor, a vida, Deus querido, de cada um que está nos assistindo pela internet, Senhor, que ouviu a Tua palavra, Senhor, e que, Deus querido, talvez estava triste, ó Deus, mas através desta palavra abençoada, Senhor, desta palavra, Deus querido, ó Pai amado, que às vezes, ó Pai, queremos fazer do nosso jeito, mas a resposta vem da Tua boca, Senhor. Ó Deus, nós cremos que cada um, Senhor, recebeu a vitória nesta manhã. Altíssimo Deus, Senhor, nos leva para os nossos lares em paz, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Aonde, Deus querido, tiver tristeza, Senhor, que seja transformada em alegria, Senhor. Aonde tiver dor, que seja cessado, Senhor. Ó, meu Deus, nos abençoe neste dia, Senhor. Tudo isso te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Deus seja louvado. Vamos ficar todos em pé, irmãos.